noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Estamos hoje com a proposta temática Parábola da Rede. Eu vou lê-la aqui, é pequeno. Diz assim: finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie, e depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e sentados puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. É uma fábula antiga, talvez a maioria conheça, um peixinho que vivia num viveiro junto a outros peixes. Era uma espécie de criadouro. Ali ele se encontrava submisso àquele espaço que era pequeno para a quantidade de peixes que ali viviam. E ele, por ser pequeno, estava sempre em desvantagem, porque ali existiam outros peixes, de tamanho médio e de tamanho grande. Naturalmente que os de tamanho maior ficavam próximos à superfície. E ali os alimentos que lhes eram jogados, eles se fartavam daqueles alimentos primeiro. Em segundo plano, aquele que sobrasse, os alimentos que sobrassem, desciam, e os de porte médio se beneficiavam com aqueles. E, finalmente, se restasse algum, que viesse para o fundo, pois esses peixinhos menores se ocultavam no fundo, porque quando faltava alimento, os alimentos eram eles mesmos para os maiores. Então, viviam naquela opressão, ali no fundo daquele lago, bem ocultos, e usufruindo do mínimo possível, passando por sofrimentos, por agruras, por dificuldades naturais. Mas eis que o nosso herói, aquele peixinho que ali se encontrava, certa feita encontrou uma passagem, uma estreita passagem, que ligava aquele espaço a um ponto maior. E ali, animado, ele resolveu arriscar e atravessou com muito sacrifício. O espaço era apertado, até que ele chegou num espaço maior. Era um rio que corria. E ali ele foi se deliciando com as belezas, se deliciando com o sol intenso, se deliciando com a vegetação às margens. Ele já não precisava fazer tantos esforços para nadar, porque a correnteza o levava, o arrastava. Ouvia os cânticos das lavadeiras à beira do rio e flutuava ali, feliz da vida, conhecendo novos cardumes, outras espécies, grandes, pequenos, médios, de diversos portes, mas todos se respeitando, porque havia fartura para todos. Então, ele ali muito feliz, seguiu o rio, até que de repente se viu num espaço ainda muito maior. Era o oceano. Aquela beleza que ele havia usufruído durante aquele passeio pelo rio era ainda mais intensa, era muito maior, era algo extasiante. E ele feliz por estar ali, por conhecer novas espécies, por ver-se num local tão maravilhoso, imaginou-se estar no paraíso. Mas, estando ali, ele se recordou dos seus amigos, daqueles que estavam lá no viveiro, e resolveu voltar para anunciar a eles que havia algo muito maior do que aquele espaço onde eles viviam. E retornou com muito esforço, nadando contra a correnteza e tudo, mas finalmente ele chegou àquele posto inicial. E ali ele passou a pregar para os seus amigos que havia um mundo muito melhor, havia coisa maior lá fora, que não era só aquilo que eles conheciam, que era especial, e falou de tudo que ele viu. E certamente a sua divulgação,
o seu impulso, a sua alegria na condução dessa fala, acabou chegando aos ouvidos de todos, inclusive dos maiores, dos poderosos que dominavam o espaço. E eles se interessaram, quiseram saber onde era a passagem e tudo mais, mas esses maiores, esses poderosos, começaram a achar que era a loucura dele, porque o espaço era estreito demais. E o que haveria dentro desse espaço, ou após esse espaço estreito? E como estava causando um grande alvoroço a sua pregação, eles resolveram eliminá-lo e mataram o peixinho. Mas outros o ouviram e arriscaram também. E também, por sua vez, encontraram a mesma coisa que ele. Iam e vinham trazendo a boa nova, trazendo as lições de algo mais, permitindo que todos tomassem conhecimento. Aos poucos, aqueles de porte médio também arriscaram, passaram por dificuldades e acabaram saindo e chegando ao grande oceano. E os próprios grandes peixes, os poderosos, que resistiram porque tinham a sua condição tranquila, segura, eles estavam felizes com o que tinham. Então, dessa forma, eles resistiram ao máximo, mas um ou outro arriscou. E também, com muita luta, tendo feito um regime forçado para poder emagrecer e passar pelo espaço, também lograram isso. Essa fábula, naturalmente, nos remonta à história do Mestre Jesus, que é aquele que estava muito adiante de nós, ou está muito adiante de nós, conhecendo o mundo, o universo, conhecendo as moradas iluminadas celestiais, voltou para nos ajudar, para pregar para nós sobre esse mundo. Mas a rede é lançada sobre todos nós, inclusive sobre os poderosos, aqueles que, como na história, na fábula do peixinho, também tinham as suas preferências, suas prioridades. Todos eles tinham a oportunidade, ou têm a oportunidade, de sermos escolhidos para alcançarmos a condição superior, para melhorarmos, para conhecermos os novos mundos, para avançarmos em espírito, melhorando a nossa qualidade, a nossa condição espiritual. Aqui, nós estudando a parábola, nós percebemos que em determinado momento, Jesus, na sua parábola, ele fala sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, que é deturpado, que é pregado de uma forma diferenciada, como se fosse o fim da Terra, o fim do planeta. Quando se fala em fim do mundo, há um equívoco de entendimento. Quando se pensa nas guerras destruidoras, as guerras nucleares que irão destruir todo o nosso planeta, mas com que objetivo Deus permitiria isso? Nós só somos um pequeno pingo, um pequeno ponto em meio a essa imensidão de outros mundos. Então, se acabasse a Terra, certamente não acabaria com o mundo. Iria naturalmente afetar, porque todos nós estamos interligados, estamos vinculados uns aos outros, como um organismo. Cada parte do nosso corpo tem a sua influência em outra parte, em outro órgão. Assim, cada planeta, cada satélite tem a sua influência. Como, por exemplo, nós vemos as luas interferindo nas nossas marés, nos nossos ventos. Então, se algo ocorrer com o nosso planeta, uma destruição, certamente vai afetar também as condições dos outros mundos mais próximos. E, como consequência, afetando o sistema solar, vamos afetar outros sistemas e, assim, consequentemente, a outros, a outros e a outros. Mas não é disso que Jesus falava. Jesus falava do fim dos tempos, do fim de uma era, pois que nós vivemos diversas etapas. E agora estamos vivendo esse momento exato, o momento da transição,
momento da passagem de um mundo ainda atrasado, primitivo, de provas e expiações, para o mundo de regeneração, conforme dito por Kardec, orientado pelos Espíritos. Existem diversas categorias de mundo, mas, para nosso entendimento, ele separou-os em mundo primitivo, mundo de provas e expiações, de regeneração, e mundos ditosos, ou mundos felizes, e, por fim, os mundos celestiais. Então, nós estamos habitando no mundo de provas e expiações. E é chegado o tempo dessa transformação. E hoje nós percebemos esse estado, essa condição justamente por causa da nossa posição, da forma como nós enxergamos o mundo. Há uma mudança paulatina na nossa ciência, na nossa religião, na nossa postura, nas nossas leis. O nosso mundo está se transformando. E, como consequência, nós também estamos nos transformando, estamos progredindo, avançando. Então, Jesus nos assegura que aqueles que atingirem as condições, estando numa condição de um ser bom, um ser que ama a Deus acima de tudo, e ama o seu próximo como a si mesmo, certamente, estando acolhido nessa rede, irá merecer o reino celeste. Mas os maus, os perversos, aqueles que não alcançaram esse estágio, certamente serão atirados no sofrimento, nas geenas, no fogo eterno, na fornalha. Aí também uma interpretação equivocada que nós vemos nos tempos atuais. Quando se fala dessa forma, imagina-se que haverá um momento final, um momento definitivo, onde todos nós iremos deixar a matéria e seremos selecionados. Alguns, aqueles que já estão desencarnados, irão despertar para o juízo final. E nesse estágio, o que se entende, seja essa rede lançada pelo pescador, nesse estágio, nós poderemos ser escolhidos para um bom lugar ou para a fornalha, para um local onde haverá muita dor, muito sofrimento, muito ranger de dentes. Então, nós interpretamos, nos tempos atuais, alguns religiosos, de que ou vai para o céu ou vai para o fogo eterno, quando, na realidade, não era disso que Jesus falava. Jesus nos orientava no sentido de que, enquanto não chegarmos a esse estágio de espíritos bons, nós voltaríamos para passar pelo processo de lapidação, processo de reencarnações, até atingirmos a plenitude, migrando para mundos inferiores. Esses mundos, se não alcançarmos uma condição para merecermos estar no mundo regenerado, permaneceremos reencarnando em mundos de provas e expiações, semelhantes ao nosso, próximos ao nosso, ou seja, continuaremos a vivenciar as dores, o sofrimento. Quando se fala em fornalha, nós nos recordamos das forjas dos ferreiros, onde o ferreiro ele apanha o ferro bruto e colocando ali naquele fogo intenso, naquele calor intenso, ele coloca o ferro em brasa e ali, batendo com o malho, batendo com a marreta, batendo com o martelo, ele vai transformando, modificando aquela peça de ferro, aquele objeto de ferro vai sendo transformado em ferramentas, em peças, enfim, modificando-se para tornar-se útil. Assim, somos nós, que à medida que vamos reencarnando, vamos passando por esse processo, entrando nessa forja de transformação, e também pela lapidação, pelo polimento, pelo aprimoramento, através da dor, através da provação, da expiação, em função dos equívocos que nós cometemos em outras existências.
Então nós pensamos, mas como se dá? Kardec pergunta na questão 166 do Livro dos Espíritos, como pode acabar de se depurar a alma que não atingiu a perfeição durante a vida? Dizem os Espíritos, submetendo-se à prova de uma nova existência. Como realiza a alma essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? Depurando-se, sem dúvida, sofre a alma uma transformação, mas para tanto lhe é necessária a prova da vida corpórea. Tem, pois, a alma várias existências corpóreas? Insiste Kardec. Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário vos querem manter na mesma ignorância em que se acham. É a sua vontade. Deste princípio parece decorrer que depois de haver deixado um corpo, a alma toma um outro. Por outras palavras, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, responderam os espíritos. Então, é necessário o processo de lapidação através das múltiplas reencarnações, nesse mundo ou noutros mundos, de acordo com o estágio que nós nos encontramos. Para que a gente tenha uma visão, porque a gente fala em reencarnação e muitas pessoas pensam, mas isso é uma criação da doutrina espírita, é uma criação dos espíritos, quando na realidade já não é bem assim. Desde sempre, os ensinamentos através dos profetas vêm sendo apresentados, sendo falado para todos nós sobre esse processo de reencarnação, que nos aponta para o estágio de evolução. O próprio Jesus, em determinadas passagens, como no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, consta ali algumas passagens, diz assim: após a transfiguração, seus discípulos então interromperam desta forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como desafio. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que foi de João Batista que ele falava. São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Para que João Batista, para que Elias fosse João Batista e João Batista fosse Elias, só podia ser a reencarnação. João Batista era a reencarnação de Elias. Então, Jesus falou aí sobre a reencarnação e consta no Evangelho que todos compreenderam que se tratava de Elias. Então, muito antes da doutrina espírita, a palavra do próprio Cristo nos seus ensinamentos, ele fala sobre a reencarnação. Uma outra passagem muito conhecida trata-se do fariseu, o senador judeu Nicodemos, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, ele entendeu. Quando Jesus disse, preciso nascer de novo, tanto que ele perguntou, mas como pode um homem já velho voltar ao ventre materno? Ele só não compreendia a reencarnação. Mas era da reencarnação que Jesus falava. E Jesus esclareceu que o que nasce da água é água, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito
esse vem de Deus. O que é que nasce da água? Nós temos a formação de um corpo físico com a maioria de células de água, que vem da união da célula do espermatozoide, que é uma célula de água, com a do óvulo, que é outra célula de água, que se juntam e se multiplicam, transformando-se no corpo humano. Então, Jesus foi claro. O que vem da água é água, o que vem do Espírito, esse vem de Deus. E a terceira e última que eu vou citar aqui diz ele assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Então, aí nós também compreendemos que Jesus disse claramente que João Batista era Elias, reencarnado. Então, nós sabemos que somos espíritos imortais, que passamos pelo processo de evolução, pela lapidação, nos mundos mais atrasados, onde há essa dor, essa fornalha citada, enquanto não alcançarmos a plenitude. Hoje, a ciência também vai comprovando sobre a reencarnação. Quando nós vemos em Dr. Brian Weiss muitas vidas, muitos mestres, o tratamento de pessoas com fobias, que a vida atual não apresenta ali uma razão, uma lógica, pois que não se encontra nessa vida o trauma que deu origem àquela fobia. Então ele vai buscar, através da regressão de memória, lá no passado, em outras existências, comprovadas nesse livro, nas suas pesquisas, que verdadeiramente aquela pessoa viveu aquela experiência e hoje sofre justamente por causa daquele quadro. Muitos de nós hoje temos medo, por exemplo, de altura, de lugares fechados, de multidões, de ambientes, de uma forma ou de outra, porque vivemos alguma experiência no passado que foram marcantes negativamente para nós. Também nós vemos, doutor, o nosso irmão Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Quando ele pesquisa diversas crianças e anota ali a experiência de 20, que se recordam de vidas passadas. E ele, fazendo a sua pesquisa, comprova a veracidade das informações que lhe foram apresentadas. Muitos casos, muitos fatos que poderiam se apresentar como um fenômeno se não houvesse o estudo. Crianças que relatam que foram tal ou qual personalidade. E aquilo, as pessoas, no princípio, acham que é loucura, que é sonho, que é ilusão daquela criança, fantasia, mas quando se aprofunda nas pesquisas e vão lá naquela cidade onde ele diz que viveu, há comprovação de que verdadeiramente é um fato. Uma outra obra, Eu Sou o Caminho de Desmolins, ou Desmoulins, porque reencarnação é memória de um jornalista brasileiro, que Emílio Miranda faz uma pesquisa através da regressão de memória, e ele se identifica como Camille Desmoulins, ou Desmoulins, lá na Revolução Francesa, uma das personagens mais importantes daquele fato histórico. E ele relata muitas passagens que nem a própria biblioteca tem conhecimento, mas comprovado através de pesquisas, pessoas, familiares, que têm conhecimento dos fatos. Então, vale a pena estudar essas obras, comprovando que a ciência está comprovando também o processo de reencarnação. E diversas outras obras, como as experiências de quase morte, quando a pessoa sai do corpo e
se vê fora do corpo e percebe que ali ele está fora da matéria, então ele sobrevive ao corpo. Então, meus irmãos, nós precisamos reencarnar. A reencarnação é um fato comprovado pela religião, pelo cristianismo, pela ciência. Nós vamos sempre avançando. A doutrina espírita aprofunda, traz experiências. O próprio Kardec, em diversas passagens do livro O Céu e o Inferno, há uma, inclusive, de um menino de cerca de 8 a 10 anos de idade, vivia num hospício. O seu nome era Marcel, mas ele era conhecido como menino número 4. Ele tinha uma deformidade muito grave, a tal ponto contorcido que as suas pernas encostavam no pescoço. Ele era de uma magreza tal que os seus ossos roíam a própria pele. Ele sofria muito, com muitas feridas pelo corpo. Mas ele era de família pobre, uma família israelita, muito pobre. E ele passava por sofrimentos imensos. O seu médico, conduído com a situação, porque a família raramente o visitava, cuidava dele com carinho e percebeu que, acima de tudo, ele era um ser muito inteligente. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que cria em Deus, que amava o seu semelhante, se preocupava com o próximo. E esse médico, quando estava com alguma liberdade, uma pequena folga, trazia livros para ler para ele. E se impressionava com o raciocínio lógico dessa criança, dessa idade, que não houve tempo para estudar, para conhecer, principalmente porque já estava ali há cerca de 4 anos. Então, como que ele tinha aquela agilidade, aquela rapidez de raciocínio e aquela bondade natural. Então, podia-se pensar, como Deus pode permitir que uma criança nasça nessa condição, nesse estágio, com tanto sofrimento? Ou é uma expiação, uma prova trazida de outras reencarnações, ou é Deus não é justo. Mas todos nós sabemos que Deus é mais do que justo. E essa criança desencarnou pouco tempo depois. Foi evocado por Kardec, está lá no livro Céu e Inferno. E ali ele dialoga e esclarece que, na realidade, ele não estava ali por expiação. Verdadeiramente, aqueles a quem ele conhecia já havia sido um homem belo, um homem grandioso, famoso, rico, poderoso, bajulado por uma quantidade de seguidores, amado, mas ele fez muito mal. Ele prejudicou muito ao seu semelhante. E ele precisou resgatar, sim, mas não naquela reencarnação. Foi numa outra. Aquilo que eles viram naquele estágio, naquele período em que ele viveu durante pouco tempo passando por essa situação, ele já havia vivido numa outra existência e passou tudo aquilo até o avançar da idade, quando já estava muito velho e retornou ao mundo espiritual. Então, reconhecido, arrependido por todo o mal que ele fez, além do sofrimento, ele relata o sofrimento que ele havia passado no mundo espiritual, naquele processo fora da matéria, da expiação, também passou pelo sofrimento no corpo de um homem que chegou até a idade avançada, passando por provações semelhantes àquela que ele viveu durante poucos anos na infância. Mas ele, em determinado momento, ele chegava a pedir ao médico o remédio para acalmar a sua dor. O médico, preocupado, se eu tiver remédio, não posso dar mais. Ele dizia,
E ele perguntava, por que você quer mais remédio? Porque com remédio eu durmo. E eu dormindo, eu não incomodo meu próximo. Ele passando por tanta dor, não incomodava e não queria, não estava preocupado em não incomodar aquele que estava ali próximo a ele. Tanto sofrimento. Mas ele disse que, na realidade, quando ele chegando ao mundo espiritual após essa expiação, que ele desencarnou já velho, já idoso com esse problema, agradecido a Deus por ter lhe permitido se redimir, ressarcir os seus débitos, pagar com sofrimento o mal que ele fez ao seu semelhante, ele pediu a Deus que lhe oferecesse o ensejo de ser útil, de trabalhar em favor do próximo. Então ele reencarnou como missionário, não para ensinar, porque a sua missão não era ensinar a ninguém, mas dar testemunho de fé, de resignação, de fé em Deus. Então aí nós podemos perceber que esse é um daqueles que foi alcançado pela rede e foi selecionado. Passou pela aprovação de ter como peixinho saído, encontrado uma nova realidade e voltado, passando pelo sofrimento, pelos riscos, pelas privações, pela aprovação, pela dor, até chegar à condição de libertação de sua alma. Estava feliz, desencarnou nesse estágio, na infância ainda, agradecendo a Deus, falando o nome de Deus, elevando o seu pensamento, rogando a Deus toda a paz, toda a luz para aqueles que permaneciam na dor. Então, aí temos comprovado a reencarnação, temos comprovado que todos nós temos oportunidades, até aqueles que erram muito, aqueles que estão errando, equivocados, criminosos, aqueles que cometem crimes bárbaros, que perseguem, que prejudicam, que são violentos, todos eles terão as oportunidades e chegarão, atingirão as condições superiores, passarão pelo processo de lapidação, pelo fogo da fornalha, como diz aqui na parábola da rede. Todos nós seremos acolhidos e recolhidos no momento em que despertarmos, em que alcançarmos esse conhecimento, esse estágio. Então, vivemos, né, conscientes hoje, graças à doutrina espírita, sabedores que precisamos acatar esses ensinamentos. Mas, acima de tudo, nós que somos esses espíritos que estamos tendo essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento, temos o peso maior, porque nós próprios corremos o risco de tropeçarmos, mesmo sendo espíritos, mesmo tendo as passagens, os ensinamentos. Ontem tive a oportunidade de assistir uma palestra, e vale a pena assistir do nosso irmão Arthur, lá do Vicente de Paulo, quando ele cita uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, intitulada Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e diz ali nessa obra que o espírito Eurípides Barçanu, preocupado com espíritas que voltavam em péssimas condições, porque se equivocaram em sua trajetória, comprometidos com a mediunidade, comprometidos com o dom da fala, de divulgar a obra, de levar o cristianismo para os corações necessitados de consolação, de esclarecimento, se equivocaram em função do orgulho, dos interesses pessoais, de pregar muito mais a si mesmo do que o próprio Cristo, e pela sensualidade, principalmente, os equívocos que se cometem, muitos voltam ao mundo espiritual numa condição de muito sofrimento. Então, Eurípides Barçanu fundou, segundo a obra, uma instituição que recebe especialmente espíritas, pois que, na sua maioria, cerca de 80%, que retornam nessas condições e que vão para esse local, são justamente espíritas. Então,
não adianta, não é tão somente estarmos recolhidos pela rede, estarmos conscientes, ouvir a mensagem. Não é saber, mas é praticar. É colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos. Se Deus nos oferece essa oportunidade, trabalhemos, façamos o melhor. Olha a dificuldade desse irmãozinho Marcel, que trabalhou resignadamente para servir de exemplo e modelo. Estamos vivendo um tempo, uma experiência que não precisamos passar por isso. Então, aproveitemos, façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, muitas vezes não logramos êxito. Temos nova oportunidade e voltamos para um mundo mais atrasado, onde temos a oportunidade de passar pelo processo de crescimento, de lapidação. Quando se fala em migração para outros mundos, nós que estamos aí às portas do mundo de regeneração, já se ouve falar que aqueles que não alcançarem o estágio de que possa merecer continuar habitando na Terra, serão remanejados para outros mundos. Irão para migrar para mundos mais atrasados, como aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para a Terra em tempo em que a Terra estava ainda numa condição de primitivismo, trazendo seus conhecimentos, permitindo a todos nós, que estávamos iniciando a nossa trajetória, iniciarmos as primeiras noções sobre as questões intelectuais, as noções sobre religiosidade, enfim, para os nossos primeiros passos. Então, muitos temerosos pensam de como pode ser. Acontece que, muitas vezes, o espírito permanece reencarnado, pois que nós temos no nosso planeta, mesmo hoje, espíritos de mundos ainda primitivos. Nós temos aqueles estágios, nosso irmão Charles Darwin fala do processo de transformação, do processo de transição, que o homem veio do macaco, ou de um ser semelhante ao macaco, uma espécie de macaco. Mais adiante, tem muitos ensinamentos, muitas lições sobre essa passagem de mundo primitivo para a condição hominal. Nós vemos aqui o professor César Reis. O professor César Reis, certa feita, fez uma palestra aqui em Macaé, no Lar de Maria, que eu tive o prazer de assistir. Ele falando justamente sobre a passagem de diversas etapas. Então, ele cita uma das passagens do mundo animal para o mundo hominal. E ele cita que havia uma cientista que estava trabalhando, ou um grupo de cientistas, que estava trabalhando com chimpanzés, ensinando, educando os chimpanzés, ensinando a linguagem do surdo-mudo. Com o passar do tempo, perceberam que esses chimpanzés estavam ensinando aos filhotes a linguagem do surdo-mudo. Houve uma cientista que ensinou também a gorila, um gorila especial, a linguagem do surdo-mudo e conversava. Há alguns anos atrás, no programa Fantástico, ela abriu para que as pessoas fizessem perguntas. E ela repassava a pergunta para o gorila e respondia. Então, um estágio aí, saindo do mundo primitivo, no mundo animal, para o mundo primitivo na condição hominal. Nós vemos hoje que temos lá na Índia uma ilha chamada Sentinela, a Ilha Proibida, pois que todos que tentam se aproximar são atacados pelos índios, com arco, flecha, e se cair na besteira de chegar ali, serão mortos. O geógrafo Shannon já tentou fazer um documentário e desistiu por causa da agressividade. Então, são espíritos iniciantes, chegando a essa condição já nas primeiras oportunidades de contatos com a civilização. Temos outros, temos alguns antropófagos ainda espalhados,
no Quênia, aqui na Amazônia, nós temos alguns que ainda não tiveram contato com a civilização. Então, ainda temos no nosso planeta, que é de provas e expiações, as portas da regeneração, os espíritos nesse estágio primitivo, ainda passando por experiência. Certamente migrarão para mundos mais atrasados, onde eles serão os primeiros a ter as noções, os contatos com as civilizações que irão migrar para lá. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e todas essas experiências aqui relatadas, que nós vamos passando, é a nossa condição. Nascer, reencarnar, nascer, morrer, reviver ainda, progredir sempre, essa é a lei. Então, estamos nesse processo de lapidação contínuo, até atingirmos a plenitude. Então, muitas pessoas temem por não vou continuar reencarnando aqui no nosso planeta, porque a nossa visão é que nós não somos espíritos ainda superiores, porque identificamos num Chico Xavier, num Divaldo, numa Madre Teresa, esses espíritos merecedores de alçarem novos voos. Mas esses espíritos, muitas vezes, já vão até uma condição superior, ou vieram da condição superior, para servir de exemplo, assim como o próprio Cristo serviu de modelo e guia para todos nós, para nos assistir, nos proporcionar os ensinamentos. Então, para que a gente tenha uma noção de como é essa experiência, eu, na minha infância, eu tinha muito medo quando se falava na escola de São Domingos. Era uma escola que tinha ali em Conceição, que ainda existe hoje. Eu só não sei se tem a mesma função, se trabalha do mesmo jeito. Mas as crianças levadas naquela época, muito agitadas, os pais diziam: vou te levar para São Domingos. Porque disse que lá era uma disciplina muito, muito forte, muito pesada. E eu tinha medo. Havia um vizinho meu que era desses guris terríveis, e ele foi para lá. Acontece que depois de alguns anos, eu voltei a encontrar com ele já adulto, trabalhou comigo, e era uma pessoa perfeitamente dócil, disciplinada, alcançou, inclusive, patamares superiores, na condição de encarregado, de equipe. Então, essa migração passageira, momentânea, podemos ir para um mundo onde há uma disciplina maior, uma necessidade maior de disciplinar. E depois retornamos para continuarmos a nossa jornada. Mais ou menos assim que eu compreendo. Conheci um outro também, que não era meu amigo de infância, mas eu conheci também no trabalho, que soube que ele fez parte. E lá ele dizia que realmente era uma rigidez, era bem pesado, bem sobrecarregado. Então, meus irmãos, a parábola da rede é justamente isso. As oportunidades que temos de fazendo melhor, sermos alcançados pela rede da luz, da libertação, e levados aos planos celestes, aos outros mundos. A dificuldade que nós enfrentamos são próprias da reencarnação. Não existe esse chamado inferno, esse fogo eterno, pois que Deus não iria permitir. Todos nós temos as oportunidades. Passamos pelo sofrimento natural em função dos equívocos que cometemos, do mal que fizemos, do erro que cometemos contra o nosso próximo. E dessa forma, nós vamos avançando e nos aprimorando. E temos a oportunidade de despertarmos durante a nossa trajetória, como aconteceu com um mendigo israelense de Vilna, uma cidadezinha. Ele era uma pessoa extremamente bondosa. Ele saía, ficou conhecido, o seu grito pelas ruas ficou muito conhecido durante 30 anos. Ele saía com a tigela na mão, pedindo pelos órfãos, pelas viúvas, pelos enfermos, pedindo por aqueles que necessitavam. Durante 30 anos, ele recolhia os recursos, a esmola,
E cerca de 90 mil rublos ele acumulou, sem nunca ter usado um centavo para si. Verdadeiramente, ele utilizou em favor do próximo, em favor dos necessitados. Ele cuidava dos doentes pessoalmente. Ele próprio ia cuidar dos doentes. A alimentação que ele recebia, ele distribuía para todos. Ele tinha muita compaixão dos órfãos e das viúvas, e prestava socorro, pagava escola para as crianças. Então, ele era uma pessoa extremamente bondosa e sobrevivia ele trabalhava à noite ainda, confeccionando tabaco de aspirar, e vendia esse tabaco, e com isso ele sobrevivia, atendia suas necessidades. Mas o que sobrava era dos enfermos. Durante 30 anos, ele assim viveu. E quando desencarnou, houve uma grande multidão a acompanhar o seu séquito, e as lojas se fecharam em respeito a esse grande espírito. Ele também foi evocado, está lá no livro Céu e Inferno. Ele relatou o porquê ter vivido aquela experiência. Ele que havia sido um rei ou um príncipe soberano e tinha uma pequena faixa de terra sob seu domínio, semelhante a um estado, segundo ele próprio relato. E ele era uma pessoa terrível, era um carrasco propriamente dito, um ditador. E ele maltratava as pessoas. Todos, naturalmente, tinham que trabalhar para atender as suas necessidades. As suas leis só visavam a atender a si próprio, o benefício próprio. Então, ele agia daquela forma, maltratava os trabalhadores, inclusive chegou mesmo ao cúmulo de exigir daqueles que iam mendigar, que não tinham emprego, que não tinham recursos, que antes deixasse na sua bolsa, tirasse da sua bolsa os recursos que eles haviam amealhado na mendicância, para que ele pudesse atender às suas paixões. E impedia, inclusive, que esses mendigos desse qualquer sobra para familiares e amigos, porque ele queria que tivesse muitos mendigos para atender a sua necessidade. Desencarnou e passou cerca de 350 anos na erraticidade, com muito sofrimento, desde o princípio, desde o momento da sua morte, quando ele ficou preso, seu perispírito, ao corpo, e participou de todo o processo de putrefação do seu corpo. E ele sentia os vermes comendo ali as suas carnes, sentia a dor. Imagina que sofrimento. E após isso, segundo ele, uma situação pior, porque ele era levado a estar de frente com as suas vítimas, em contato com aquilo que ele havia feito. Ele era obrigado a rever a dor que ele havia proporcionado. Depois de alguns anos de sofrimento, de muitos anos de sofrimento, veio o arrependimento, veio o despertamento, e através de muitas preces, e com a ajuda dos seus espíritos benfeitores, espíritos guias, ele conseguiu reencarnar com esse propósito de atender a necessidade, o que ele agradecia imensamente por ter alcançado, por nunca ter fracassado, ter desistido, graças ao auxílio da espiritualidade, ao auxílio dos benfeitores. Então, enquanto nós não formos escolhidos pelos pescadores, nessa grande rede que nos acolhe, que nos recebe e que nos seleciona, busquemos, através da lapidação, através da dor, do sofrimento, da resignação e, principalmente, da prática do amor, da caridade, nos libertarmos para vencermos as nossas limitações e fraquezas. Por essa razão, o nosso irmão João Batista, antes de batizar aqueles que o procuravam, que o buscavam no Rio Jordão, costumava dizer: arrependei-vos, ou seja, despertem,
Que Deus nos abençoe sempre, que esteja sempre conosco. Obrigado pela paciência de me ouvir, pela bondade de estar conosco até esse momento.